a via de administração que eu tenho que fazer o medicamento? Ficou na dúvida? Então fica comigo até o final desse vídeo, que hoje a gente vai falar sobre as vias de administração de medicamento. Para quem não me conhece, meu nome é Angélica, sou técnica de enfermagem e eu criei o canal Vivências de Enfermagem para ajudar você, estudante de técnico de enfermagem, ou para você que já está na área, para a gente aprender e trocar mais experiências aí da nossa área, que é a enfermagem. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as vias de administração de medicamento. Uma das principais funções do técnico de enfermagem é fazer a medicação, administrar a medicação no paciente. Então a gente precisa saber quais são as vias de administração de medicamento, que elas sempre têm algumas regrinhas ali para a gente poder fazer as medicações de forma correta. Isso você vai aprender dentro da farmacologia, né, as vias de administração. E é muito importante que você domine essa parte, né? Porque, como eu disse, uma das principais funções nossas é as medicações. Então, assim, a gente tem que saber exatamente o que a gente está fazendo. Geralmente, nas prescrições de enfermagem, sempre vai vir como o doutor quer que seja administrado esse medicamento. Porque tem alguns medicamentos, por exemplo, que pode ser feito EV, que é endovenosa, ou pode ser feito, um exemplo, intramuscular. Então, ele sempre vai colocar ali como ele quer que seja feito esse medicamento. Ou no hospital que você trabalha também pode ser que já tenha aí um padrão de como é feito. Porém, se você sempre tiver alguma dúvida, não deixe de levar até o seu enfermeiro ou a sua enfermeira perguntar, e lembre-se de não fazer nada inseguro e nem na dúvida. Então vamos lá, né, para as vias de administração, que é o que mais importa. Então a gente tem aí 4 vias de administração, que é a via oral, a via tópica, a via inalatória e a via parenteral. Então, dentro da via oral, a gente tem aí, né, os comprimidos, a gente tem os xaropes. Qual que é as vantagens da via oral? A absorção dela é um pouco mais lenta, né, porém ela é mais duradoura. A maioria das medicações aí é absorvida pelo intestino, mas pode ser que seja absorvida também aí pelo estômago. E dentro da via oral, então, a gente tem aquele comprimido que você toma, o xarope, mas dentro da via oral a gente tem a sublingual, que é um comprimidinho que você põe embaixo da língua, geralmente é bastante usado em emergências, assim, quando o paciente, por exemplo, está tendo um ataque cardíaco, é colocado um comprimidinho debaixo da língua, que a ação dele é bem rápida, por ser uma área ali bem vascularizada. Tem também a via bucal, pressiona esse medicamento no canto da bochecha. É importante lembrar que o seu paciente tem que estar bem acordado aí para que ele consiga, né, tomar o comprimido, essa medicação. Sempre, se o paciente estiver deitado, sempre colocar ele sentadinho ali, pelo menos a 30 graus a cabeceira, para você fazer essa medicação, para não correr o risco desse paciente, né, bronco aspirar essa medicação aí. E se for pela sonda nasoentérica, você vai ter que diluir essa medicação, passar os comprimidos ali pela sonda. E uma coisa muito importante, os comprimidos, ele costuma entupir a sonda, tá, gente? Então, sempre é necessário que vocês passou a medicação, passa ali uma quantidade de água para tirar aquele comprimido ali da sonda, para não entupir a sonda, porque depois dá um trabalho danado, tá? A via inalatória é aquela que é a famosa inalação, né, que a gente fazia quando era criança com sorinho. Geralmente se usa ali um Berotec, um Atrovent. E outra dica importante, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com o Berotec, né, que é um medicamento aí que é muito perigoso. Então, tipo assim, se colocou uma gotinha pro paciente, tem que ser realmente uma gotinha, porque ele causa muitos danos aí no seu paciente. Então, fica sempre atento aí quando você for fazer medicações aí por via inalatória. A via tópica. O que seria a via tópica? É tudo que é absorvido ali, né, por mucosa e pela pele. Então, por exemplo, gel, pomadas, adesivos, então tudo isso faz parte aí da via tópica. E dentro da via tópica, então, a gente tem, por exemplo, a nasal, que é igual aquele sorinho que a gente coloca no nariz, né, quando tá muito entupido. Temos aí a via ocular, que são os colírios.
Atenção para os colírios, tomar bastante cuidado, porque a área do olho é uma área bem sensível, então é importante que você lave as mãos antes, sempre usa luva para não poder passar inflamação para esse olho do paciente. Entra também aí a auricular, né, quando você faz medicações no ouvido do paciente. Entra também a via vaginal. Muitas mulheres aí, né, usam, por exemplo, às vezes está com uma inflamação, a gente usa pomadas, né, por via vaginal, então geralmente se coloca ou são comprimidos ou são tubinhos parecido mais ou menos com o tamanho de uma caneta que você vai injetar a pomada lá dentro, tirar e jogar fora. E tem também aí a via anal, que também são feitas medicações. Como um exemplo, por exemplo, o paciente está com o intestino muito preso, às vezes precisa de fazer um FLIT, e é pela via anal, que também é uma via bastante vascularizada. Depois a gente tem aí, eu acho que um pouquinho mais complicado, que vocês têm mais medo, que é a via parenteral. Então vamos saber o que entra na via parenteral. Então a via parenteral vai ser a subcutânea, intramuscular, intradérmica, endovenosa. Então vamos lá, a subcutânea vai ser naquelas gordurinhas que a gente tem ali. Eu vou deixar uma fotinha para vocês aqui da subcutânea. Realmente é ali atrás do braço, na gordurinha do abdômen ou naquela gordurinha ali da coxa. Nas vias parenterais, ela sempre vai ter ali um limite que você pode injetar nesse paciente. Então, a subcutânea é no máximo 1,5 ml. É importante que você faça o revezamento, né, de onde você aplica essas medicações, porque senão pode fazer aqueles calombinhos assim no paciente. Então, é importante que você sempre faça o revezamento. Geralmente, a subcutânea vai ser a heparina, insulina, eritropoetina para quem é paciente renal crônico. Então, geralmente as subcutâneas são essas. Tem a intramuscular, né, que são aplicadas nos músculos. Então, a gente tem aí o músculo deltoide, temos o vasto lateral da coxa, tem o ventroglúteo e temos o dorsoglúteo. O dorsoglúteo é aquele que a gente faz aquele quadradinho, sabe? Tem que ter bastante atenção nas injeções intramuscular, pegar o nervo ciático ali, trazendo grandes problemas aí para o paciente. E aí a gente tem a técnica em Z também, que é muito eficiente, costuma doer menos. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo ensinando como é a técnica em Z aí para você. E o máximo aí da intramuscular são 3 ml em adulto, e em criança vai variar de 1 ml a meio ml. Então, sempre que você tiver na dúvida, você pergunta aí para sua enfermeira. Depois, a gente tem aí a intradérmica. O que seria intradérmica? Seria somente na pele mesmo, tá? Então, quando você for fazer essa medicação, geralmente é uma agulha bem pequenininha e ela vai fazer uma bolinha, sabe? Como se fosse uma picadinha de mosquito, uma bolinha, e tem que ficar assim pra gente ver mesmo que a medicação foi intradérmica, bem na pele mesmo. Eu vou estar deixando fotos aqui pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. E a gente tem a via endovenosa, que é a mais rápida, que vai diretamente na veia e não tem um mínimo de volume. A gente pode infundir bastante volumes aí, como soros, Ringer, que essa medicação já vai diretamente ali na veia do paciente. Então você vai funcionar a veia do paciente ali, né? Geralmente, se for pronto atendimento, que o paciente já vai logo para casa, você vai usar o scalp. E se for um paciente que vai ficar com mais longa permanência, você vai usar aí um abocate. E se for um paciente que está precisando de grandes volumes, aí você precisa de analisar qual o tamanho do abocate você vai utilizar. Porque, como eu disse, né, se for um paciente que está precisando de volumes maiores, geralmente na emergência você pega ali o 14, que ele é bem mais calibroso, então corre muito mais rápido. Então essas são as principais, né, vias de administração. Obviamente existem outras, e se vocês quiserem eu faço outro vídeo aqui para vocês falando delas, mas as mais usadas são essas. Porém, a gente precisa de sempre entender, né, pessoal, o que a gente está fazendo para não fazer nada de errado ali com o nosso paciente. E ficou na dúvida, sempre tem a enfermeira ali para poder te auxiliar. Não esquecer desses detalhezinhos, né, igual eu disse, por exemplo, o comprimido, quando você for dar para o paciente, verificar sempre a cabeceira, se o paciente está bem acordadinho, passar água depois de fazer os comprimidos na sonda para não obstruir aquela sonda, a atenção da quantidade administrado intradérmica, intramuscular, porque isso tudo a gente tem que tomar cuidado aí.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo a todos vocês. E eu convido você a participar do grupo do Telegram e do WhatsApp, porque lá a gente troca bastante experiências aí desse nosso mundo da enfermagem. Eu vou deixar para vocês também na descrição do vídeo o nosso curso de APH, que é o atendimento pré-hospitalar, que tá na descrição do vídeo com uma super promoção aí para vocês. Bom, é isso aí, um beijo, até mais!